Importante é saúde. Olá, amigos, olha eu aqui mais uma vez trazendo informações, notícias, esclarecimentos quando o assunto é saúde. E hoje eu quero falar de uma ameaça silenciosa que vem crescendo em clínicas, hospitais e até mesmo dentro de casa. Ameaça que pode levar a infecções simples se transformarem em infecções potencialmente fatais. Eu quero falar sobre resistência a antibióticos. Pois é, para se falar sobre resistência a antibióticos, para vocês terem uma ideia, antes do advento do antibiótico, há 100 anos atrás, era muito comum as pessoas morrerem por infecções simples, infecções de pele, infecções urinárias, pneumonias e até sífilis. As pessoas morriam sistematicamente em função disso. Era condenado à morte as pessoas que estivessem com algum processo infeccioso. Mas foi exatamente há 100 anos, mais precisamente em 1928, que um pesquisador e bacteriologista escocês, Alexander Fleming, ele teve aí uma situação em que eles estavam fazendo experiências com placas de Petri, que são placas de vidro em que se semeiam bactérias para se fazer culturas, fazer experimentos, e de repente ele deixou essas placas em cima aí da bancada, e no dia seguinte ele observou que elas estavam cheias de fungos, estavam emboloradas, e aí um fungo denominado Penicillium. E aí, observando melhor essa placa, ele observou que justamente nos pontos onde tinha esse bolor não havia crescimento de bactérias. E aí então ele começou a perceber que os fungos combatiam as bactérias. Teria nascido aí o primeiro antibiótico, a penicilina. E a partir dessa descoberta casual por Fleming, os antibióticos foram então sintetizados, e aí começou-se a era de atacar ou combater as bactérias através da penicilina. Então começou-se a utilizar em larga escala, reduzindo-se drasticamente as mortes por processos infecciosos. Isso teve um avanço fenomenal por ocasião aí da Segunda Guerra Mundial, em que foi utilizado em larga escala. Pois bem, com o passar do tempo, algumas bactérias começaram a se tornar resistentes à penicilina, às doses baixas de penicilina. Então começou-se a utilizar doses mais altas de penicilina para se conseguir combater o processo infeccioso. E depois de algum tempo, inclusive, começou-se a perceber que haviam outras bactérias que não eram susceptíveis, ou que não eram sensíveis, ou que não morriam com o uso da penicilina. E aí então começou-se a sintetizar outros tipos de antibióticos com outros princípios ativos. E isso tem feito com que de tempos em tempos surjam novos antibióticos, novas classes terapêuticas no sentido de combater aí as resistências bacterianas. Mas por que isso ocorre? Bem, é a teoria da seleção natural. Imagina que você tem aí um organismo infectado por milhões de um tipo de bactéria, e aí você utiliza um antibiótico. É natural que nos primeiros dias você acaba matando
uma quantidade razoável de bactérias, e as bactérias que você consegue combater nos primeiros dias são as bactérias mais fracas. E a partir do momento em que você vai continuando a utilizar o antibiótico, você acaba matando as bactérias menos fracas, as bactérias mais resistentes, até que você combata todas as bactérias. A partir do momento em que você utiliza um antibiótico de uma forma inadequada ou com o tempo com menos tempo do que deveria ser utilizado aquele antibiótico, você vai ter a sobrevivência de bactérias residuais, só que essas bactérias residuais são as bactérias que são mais fortes. E essas bactérias mais fortes acabam se multiplicando e formando colônias de bactérias que são mais resistentes a esse antibiótico. E isso ocorre de uma forma progressiva. Isso é explicado aí pela seleção natural, teoria da seleção natural de Charles Darwin, né? Então isso daí ocorre não só com a população de bactérias, mas de qualquer outra coisa. Então, o uso inadequado do antibiótico é uma das coisas que está fazendo com que nós tenhamos cada vez mais bactérias resistentes. E tem bactérias tão resistentes que você não consegue combater nem com doses elevadas e nem com a combinação de vários antibióticos, que são chamados as superbactérias. Um dos exemplos clássicos aí de superbactérias que nós temos é a Klebsiella pneumoniae ou KPC, que é uma bactéria que normalmente habita em ambientes hospitalares, em clínicas, e o tratamento é muito difícil. Bem, o que nós precisamos entender é que o antibiótico, existem duas classes de antibióticos. Tem aqueles antibióticos que matam efetivamente as bactérias e tem aquele antibiótico que evita a multiplicação dessas bactérias. E esses dois mecanismos fazem, no final das contas, é que você consiga controlar o processo infeccioso. Lembrando que antibiótico não serve para vírus, até porque vírus não é elemento vivo. Então, não tem sentido utilizar-se antibiótico para uma infecção viral, um resfriado, uma gripe, mesmo a dengue, mesmo a Covid. Não se deve utilizar antibiótico porque ele não tem qualquer efeito. E o uso indiscriminado do antibiótico, e principalmente com indicações não muito precisas, é um dos fatores que faz com que haja a resistência bacteriana de modo geral. Então tem algumas condutas que nós, como cidadãos, podemos fazer para resolver isso, ou pelo menos amenizar isso. Nós precisamos evitar, então, utilizar antibióticos sem ser por uma orientação médica adequada. Quando utilizar o antibiótico, utilizar pelo tempo correto em que o médico assim prescreveu, não parar, não interromper o uso do antibiótico, mesmo que você tenha uma melhora da sua sintomatologia. Com isso, nós vamos ter aí uma melhora do controle aí da resistência bacteriana. Atualmente, a comunidade científica está buscando novos antibióticos, porém isso é um investimento relativamente alto e que requer muito tempo. Uma outra condição que o pessoal está fazendo é procurando fazer aí o uso ou pelo menos verificar bacteriófagos, que são vírus que fagocitam ou que destroem as bactérias. Isso daí parece que está sendo bastante promissor.
mas ainda nós estamos engatinhando nisso. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E até lá! Importante é saúde.